Mas a Isa eu conheci também numa célula da FECAP lá. E como é que é o nome do lugar lá? No acampamento? É? Acho que foi em Ibiú naquele. Não, foi em Socorro? Não, foi Socorro. Foi Socorro, que Foi foi o Socorro. rapel e tudo mais. A Pamela tava grávida. Isso, a Pamela tava grávida. A Pamela conhecia a Isa lá, a Isa toda acelerada, toda. E aí eu já entro no outro caso. Porque, Isa, é muito louco a sua vida, porque a gente dá pra ver que é tudo muito rápido. A Isa, aos 16, ela Saiu de casa, tipo a Natasha do Capital Inicial, mas a Natasha foi 17, né? aos 17. 17 anos. Fugiu de casa. Aí a Isa conhece Jesus, aí a Isa começa a se envolver com Jesus de verdade, com a igreja. Aí eu conheci a Isa das artes, que a Isa já que... Mas se a gente pode falar depois ainda, eu quero... Isa que fala rápido, né? Você tá contou com a livro história aí? de 3 minutos, a história de vida toda, ainda dá os 8 aos 16, 12 minutos. Você tá com um livro aí? Acho que dá pra mostrar ali pra câmera. Ele é o Feminismo, Perversão e Subversão, da Da deputada Ana Campanholo. Ana Campanholo. Fala um pouco aí, o que você tem achado? Eu conheço ela, acompanho um pouco nas redes sociais e, já que é pra falar mal das pessoas, a Ana, ela é tanto aclamada quanto ela é odiada. Então, se as pessoas te pegam no ônibus com esse livro, tanto você pode ser abraçada e falar, nossa, é isso aí, Autógrafo. nossa, que legal, você também segue a Ana, tal, como você pode tomar uma voadora. Sim. se tiver aquelas pessoas que são do outro lado da moeda, né? Não quero aqui fazer o julgamento, mas já fazendo. Mas a pessoa do outro lado da moeda. O que tem nesse livro aí? Fala pra gente. Então, falando sobre isso que você falou, né? Não importa. Qualquer opinião que a gente tenha, qualquer coisa que a gente fale, sempre vai ter alguém pra jogar pedra. Então, é aquela famosa questão. Você vai comprar um cachorro. Não, porque você tá comprando, você tem que adotar. Aí você adota um cachorro. Não, porque você tá adotando, você tem que adotar 2. Não, aí você adota um cachorro filhote. Nossa, porque você tá adotando filhote, adota adulto. Sempre vai ter uma problematização. De seja qual for o seu posicionamento. Agora, em relação a esse livro, o que eu gosto desse livro é que ele fala, obviamente, sobre feminismo, né? Mas a Ana Campanolo, ela não traz um conteúdo enviesado, né? Sou cristã, sou antifeminista, vamos falar sobre feminismo. Não, ela traz trechos de feministas para falar sobre feminismo. Então, são as próprias feministas se manchando. Casos reais, são né? os casos de quem reais. vive. Então, tem trechos aqui que é aquilo, né? Quando a gente fala, muitas pessoas não entendem o porquê que não pode, ou porquê que não é correto, ou porquê que não faz sentido ser cristã e feminista. Por quê? Mas existe. O fato de existir não confirma que possa ter, não faz com que seja certo, só porque existe. Sim. Existe coisa errada. Um anula não o é outro. Exato. Um não entende o outro. Tem né? até um grupo no Facebook chamado Cristãs Feministas, eu não entendo. Não é na Ou minha a cabeça. cristã não entende. E aí é legal mesmo a gente falar sobre isso. O Jeff também tá aqui na roda. Dessa questão do cristianismo enviesado. Finalize o que você vai falar, eu já falo o que eu quero. Continue aí, por favor, do livro aí. Então, mas é isso, ele fala sobre isso. E aí ele vai falar brevemente sobre cada uma das fases do feminismo, né? Porque o feminismo se divide historicamente em 3 ondas e a fase pré-feminismo, que ainda não era feminismo. Essa fase pré-feminismo, antes do feminismo surgir como primeira onda de fato, é a fase da época das sufragistas, dos direitos civis e tudo mais. E algumas autoras feministas chamam de proto-feminismo, né? Lá do surgimento, mas não era feminismo ainda. Nessa época, a palavra feminismo surgiu, por incrível que pareça, no meio médico. Porque os médicos, teve 2 médicos franceses, um médico que falou que feminismo era, na verdade, o processo de afeminação do corpo do homem com tuberculose. Então, essa foi a primeira vez que foi citada a palavra feminismo. Era Não algo... sabia não, cultura, hein? Cultura, no verbo é cultura. Informação, gente. Aí, ó, conhecimento, vamos lá. Então, o feminismo veio de uma questão da ciência e tudo mais. E aí, depois, pegaram esse termo para politizá-lo e ele vem do marxismo, né? Então, a origem, a raiz do feminismo é marxista, de ser contra a família, de ser contra o patriarcado, de ser a favor de luta de classes, né? Que foi isso que virou a luta de gêneros. E a primeira onda, ela ainda é bastante baseada nisso de direitos civis, porque surgiu nesse meio aí. E aí, a que eu considero pior é a segunda onda, que começa ali em 1980 e vai até, acho que, de 1980, pelas próximas 2 décadas, mais ou menos, se eu não me engano. Perdi minha cola com as datas certinhas. Mas é isso, 1980. E é a pior, ao meu ver, por quê?
veio as influências das feministas falando que casamento era ruim, falando que sexo era bom, a revolução sexual, né, que é como é chamada essa fase. Mas de uma forma liberal ali. Completamente liberal. Entendi. Então, tem pesquisas que mostram que as meninas que antes se casavam lá com seus 19 anos em média, pararam de se casar, porque tem até um dos fortes nomes dessa época, que é a Beth Friedan, que é uma autora feminista, que ela teve um casamento frustrado, porque o marido dela ia para bar, traía, e ela ficava em casa com os filhos, enfim, tudo desestruturado. E por conta disso, ela começou a escrever sobre o casamento como algo ruim. Então, ela pegou a frustração dela e colocou na sociedade. Não é o meu casamento que é ruim, todos os casamentos são ruins porque o meu não presta, entendeu? E isso influenciou muito aquela geração, a ponto de as pesquisas mostrarem que as meninas de 16 anos já tinham vida sexual ativa. 15, 16 anos passaram a ter vida sexual ativa porque não precisavam mais casar, tinha pílula anticoncepcional, porque tinha acabado de surgir, e as primeiras clínicas de aborto também tinham acabado de surgir nos Estados Unidos naquele contexto. Então, juntou numa bomba só. Agora, elas podiam ter sexo, podiam abortar e podiam ter a pílula. Então, os valores, os princípios do casamento e tudo mais foram completamente desfeitos. Então, para mim, essa foi a pior fase. E aí, tem até uma palestra, uma pregação da pregadora Helena Tanuri, acho que ela é pastora também, que ela tem uma interpretação sobre isso que eu gosto muito, que ela fala... Deus fez o homem e a mulher para papéis, né? O homem para o papel de liderança, a mulher para o papel de submissão, os dois para o papel de um time para gerarem famílias. E aí o homem saiu do seu papel criado por Deus depois da queda, né? Ele foi omisso e saiu do papel que Deus fez para ele. Então o homem deixou de ser o chefe da família, presente, pai, marido amoroso, para ser o cara do bar, para ser o cara que traía, para ser o cara do charuto, como eram muitas propagandas até da época. E aí, com isso, a mulher, ao invés de reestruturar essa situação, ela também saiu. Bom, que foi isso que aconteceu, né? A mulher feminista, nessa época, ela quis pegar os piores vícios dos homens para viver também. Então, se o homem quer ir pro bar, eu também quero. Se o homem pode ter sexo fora do casamento, eu também quero. Então, elas pegaram os piores exemplos masculinos e quiseram viver também. Então, a mulher também saiu do lugar criado para ela por Deus. Com isso, a família sai do lugar criado para ela por Deus. E é incrível que a Helena Tanuri fala o óbvio. Ela fala, as feministas falam tanto contra o machismo e tanto quanto sobre mudar o mundo e tudo mais, mas qual a melhor forma de mudar o mundo do que criando a próxima geração de homens e fazendo eles homens não machistas? Então, tem essa contradição. E aí, por fim, a terceira onda do feminismo, que algumas pessoas dizem que se estende até hoje, outras dizem que já estamos numa quarta, mas enfim... A terceira onda do feminismo que vem logo em seguida é a da ideologia de gênero. Não se nasce mulher, torna-se mulher e tudo mais. E aí eu vou entrar, né, para concluir isso daqui, nos argumentos que muitas feministas se baseiam. Mas isso não é feminismo, isso é femismo. Gente, só existem teorias feministas. Não existem teorias feministas. É porque o feminismo não existe, não né? existe. Essa palavra. Não existe. Se não tem teóricas, se não tem base de conteúdo do feminismo, é porque não existe um feminismo. O que a gente vê é o feminismo. Então, e os ícones não são pessoas que são espelho. Então, se você vai colocar lá uma das maiores ícones do feminismo, a Simone de Beauvoir, uma pedófila. Ela era companheira do filósofo Sartre e os dois juntos lutavam na justiça para tornar legal, para legalizar o relacionamento de pessoas mais velhas com crianças. Jean-Paul o Sartre. Com crianças de 13 anos. Porque eles aliciavam meninas, né? Os dois eram professores, ela aliciava as alunas, levava as alunas de 13, 14 anos para casa para ter relações com ele ou com os dois. Então, eram pedófilos. E são essas pessoas que são aclamadas pelo feminismo. Isso que não faz sentido. Misericórdia. Que tem isso, né? Vou até tomar uma água aqui para ficar mais leve. Para ver se desce com água. Pra ver se desce com água, ótimo.